Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa do comércio para o início da Copa do Mundo. Não só vendas, né, mas quais são as regras de funcionamento. Meu convidado é o André Spalenza, ele é coordenador do Observatório do Comércio, aqui no Espírito Santo, da Federação do Comércio. Ô André, bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bom? Animada para a Copa? Eu tô, André. Você não tá, não? Eu tô super animado e a economia também fica animada nesses períodos de festividades, né? É verdade, né? Assim, a gente estava até lembrando aqui de a bandeirinha, é a comidinha diferente. Tem chances, eu acho que para todo mundo, né? Exatamente. Né? Festividades como um todo, né? A gente vê, por exemplo, as datas específicas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, são momentos muito especiais para a economia, né? Para a movimentação. E aí o empresário tem que ficar atento a essas datas. E aí, quando a gente fala da Copa, não é diferente. A Copa, ela aqui para o Brasil, para o Espírito Santo, ela tem um peso muito diferente. Então, as empresas, elas se adaptam, né? Tanto nos horários de funcionamento, que a gente vai falar, até a forma de vender. Né? O varejo tradicional, por exemplo, se inova ali com coisas da Copa, os estabelecimentos como bares e restaurantes nos horários dos jogos, eles têm aí uma movimentação maior. Então, sim, tem como aproveitar muito bem esse momento, né? E a expectativa de vocês para este ano com relação às vendas de Copa? Tá. Quando a gente fala da Copa, né, a gente não tem uma movimentação específica dos jogos, só que pensando em junho e julho, o comércio em geral, ele está aí próximo de 57 bilhões de reais como um todo. E aí a gente tem alguns segmentos que são mais impactados. Por exemplo, o que a gente chama de serviços prestados às famílias, né? Que é o que é isso? Alimentação fora do lar, que aí entra bares, restaurantes, que são diretamente impactados, entretenimento como um todo. E aí, nesses meses, esse segmento ele tem aí um crescimento. A gente está falando aí de quase 2,5 bilhões de reais, que é uma alta, só para o nosso ouvinte entender, de 4,3% em relação aos meses anteriores, né? Então Uhum. você tem um movimento natural e você tem também aí um incremento devido às festividades. Verdade. Bares e restaurantes que funcionam de forma diferente na Copa e tem as suas atividades ali incrementadas. Então, mesmo que a gente não possa atribuir esse valor, né, 100%, isso é os jogos, é a Copa, só que a Copa, ela influencia, sim, nessa movimentação. Tanto que tem um crescimento ali do segundo trimestre para cá, né, esses 2 meses aí, junho, julho, a gente está falando de mais de 4% de crescimento, 2,5 bilhões de reais movimentados na economia. Perfeito. E assim, são segmentos que lucram muito, né, durante esse período de festividades. Bares, restaurantes, as pessoas vão pra rua, se animam, vão assistir, né? Ou vão assistir na casa de um amigo, passa no bar e leva uma bebida, leva um petisco, ou então vão realmente para os bares. E é a hora que eles investem, né, André? No telão, no cardápio diferenciado. Isso, é nesse momento que muitos fazem ali sua readequação, né? Por isso que é importante esses segmentos que são diretamente impactados, como bares, restaurantes, a reorganização, né? Por exemplo, de escalas de trabalho, o próprio funcionamento dos bares. Muitos optam, por exemplo, pelas transmissões ao vivo dos jogos, e aí tem que investir, por exemplo, nos telões, na própria movimentação, que é diferente durante os jogos. Alguns trabalham, por exemplo, com consumo, com alguma festividade diferente após os jogos, com atrações, por exemplo. Então é importante que o empresário ele esteja atento não só ao jogo em si, né, mas todo esse momento que o jogo causa. E isso é movimentação econômica, né? Isso movimenta, isso coloca dinheiro na economia. Uhum.
E sobre funcionamento, André? As pessoas estão nos perguntando aqui se vai ter horário diferenciado, se o estabelecimento fecha para os funcionários assistirem o jogo depois abre, ou se ninguém fecha, todo mundo fica aberto. Como é que vocês estão organizando isso dos diferentes segmentos que a federação reúne? Sim. Aí, os segmentos, né, tem funcionamentos diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de supermercados, as grandes redes aqui do estado, eles estão adotando uma postura seguinte: fechando 1 hora antes de cada partida, e não reabrir após o apito final, levando em consideração os jogos. Por exemplo, dia 13 de junho aqui, as grandes redes aqui do nosso estado, elas estão abertas aí até às 18, né, antes dos jogos. No dia 19, aí até às 20h30. Para o jogo às 9h30. No dia 24, aí, até às 18 também, para o jogo às 19. Então, os supermercados estão adotando, as grandes redes, né? Estão adotando esses horários. Quando a gente fala de shopping... André, só para os ouvintes então ficarem na mesma pauta. Os supermercados, eles vão fechar 1 hora antes. Isso, as grandes redes, né? Até 1 hora antes e não reabrir depois dos jogos. Tá, ok. Tendo em vista esses horários. Os shoppings, o que eles estão adotando aqui? As lojas e quiosques, elas fecham também 1 hora antes de cada jogo. E as praças de alimentação funcionam normalmente, conforme a demanda aí do público. E aí o Shopping Vitória, especificamente, ele já publicou que ele vai adotar um fechamento facultativo para as lojas. Então, cada loja vai poder aí escolher se vai fechar ou não. Então, isso está facultativo, né? E as praças de alimentação, a partir de 1 hora antes dos jogos também. E aí, esse shopping exclusivamente que eu falei aqui, que é o Shopping Vitória, ele terá também um telão exclusivo para a transmissão das partidas, né? Então, os shoppings estão mais ou menos nesse esquema aí. De fechar 1 hora antes também. Isso, também. Com exceção da praça de alimentação. Isso. E aí, com fechamento facultativo no Shopping Vitória das lojas, né? Então, as lojas que vão poder optar ali se elas vão fechar ou não. E aí, nas empresas privadas, né, de CLT, por lei, os dias dos jogos, eles não são considerados feriados, né? Então, por exemplo, pela nossa legislação trabalhista aqui, ela não obriga a fechar ou folga. Então, essas folgas estão sendo feitas nas empresas privadas, em alguns casos total ou parcial, ou dependendo troca de turno, mas sendo feito acordos internos, né? E políticas aí, por exemplo, o que essas empresas estão adotando aí? Muitas estão adotando aí políticas de compensação de banco de horas, e nesse tipo está sendo adotado essa postura, né? Nas empresas que são privadas e CLT, que não é considerado feriado, né? Aqui. A gente pode dar um exemplo desse segmento aí? Por exemplo, as próprias lojas do shopping, né? Ou lojas de varejo tradicional, pensando aqui no comércio rua. de serviços, né? De rua, por exemplo, é facultativo. O proprietário pode escolher ou não funcionar no dia. E outras empresas também que são privadas, né? Pensando em comércio e serviços, as lojas, o varejo tradicional, né? Só que muitos, como a Copa do Mundo, ela tem um apelo pra gente muito grande, então a grande maioria delas, elas estão optando nos acordos, né? Compensação de bancos de horas, e realmente não abrir. Por exemplo, as lojas, a maior parte delas, pelo que a gente tá observando aqui na movimentação aqui da federação, a maior parte delas realmente não vai abrir nos horários, e com acordos, né? 1 hora antes,
Algumas 30 minutos, está variando. Mas a grande maioria delas aqui que a gente está observando, aqui que está ligado a gente, né? Não vai funcionar nos horários dos jogos, devido ao grande apelo que tem os jogos, né? Sim, tipo, eu libero o funcionário 1 hora antes, não volto a abrir depois, né? Isso, né? E a maioria trabalhando com, por exemplo, bancos de horas, né? Tá. Os horários extras compensando em outros dias. Entendido. Agora, para quem é dono de bar, restaurante, esse vai ter que fazer acordo, né? Escala, um fica num jogo, outro fica no outro. Aí os bares e restaurantes, eles funcionam diferente, né? Porque eles operam já nesse ritmo. Aham. Então, os bares e restaurantes, eles inclusive aumentam escalas, ele tem uma contratação de um contingente extra, né, para atender a demanda que aumenta. Então, bares e restaurantes aí funcionam de uma maneira diferenciada, né? Uhum. Então, até para atrair, então eles funcionam normalmente, até com um maior contingente em muitos casos. É isso. E que vem o Brasil, né, André? Vamos torcer, né? Com certeza, estamos todos na torcida para o comércio que vai aumentar, que tem um apelo muito grande aí nas vendas do varejo, e aí pelo Brasil também, que está indo bem, e a gente torce para ir até o final. Tá todo mundo nessa torcida. Eu te agradeço, André, pela entrevista e pela participação, hein? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até, tchau. Tchau.